Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos aí para mais uma super aula para vocês de Administração Financeira Orçamentária, carinhosamente conhecida como AFO, né? A AFO é Administração Financeira Orçamentária. Esta aula aqui significa que nós vamos entrar numa segunda etapa do nosso curso de AFO, né? Professor, segunda etapa, sim. Qual que foi a primeira etapa? A primeira etapa, o professor abordou aí em detalhes, nós abordamos aí os dispositivos constitucionais da nossa matéria, né? Que é lá da seção dos orçamentos, artigo 65 até o artigo 69. Lá nós passamos para você as aulas de PPA, LDO, LOA, Processo Legislativo Orçamentário, Orçamento Impositivo. Nós estudamos também as vedações constitucionais, ou seja, parte constitucional, e pode ter certeza, mas certeza absoluta que nós vimos em detalhes. Você está super preparado para enfrentar esses assuntos. E agora? Agora a gente vai entrar numa parte de orçamento, né? Primeira parte de princípios orçamentários, que é a maior aula desse bloco que a gente vai passar para vocês, né? Então, esse bloco, essa etapa aqui, a gente vai estudar os princípios orçamentários, nós teremos estudar os tipos de orçamento e o ciclo orçamentário. São as 3 aulas dessa segunda etapa, que são aulas específicas ao orçamento, né? E aí, depois dessa etapa, a gente vai para a terceira etapa do curso de AFO, que a gente vai trabalhar a execução da receita, da despesa, a classificação da receita, restos a pagar, créditos adicionais e assim por diante. Bacana? Então, vamos lá, aula Princípios Orçamentários, parte 1. Professor, por que parte 1? Porque o professor dividiu essa aula em partes, né? Com certeza nós teremos aí no mínimo 2 aulas, né? 2 partes. Eu posso dividir outra aula em 3 partes para melhor concentrar os assuntos. Bacana? Princípios orçamentários. E aí, professor, o que você fala sobre isso? Eu digo para vocês o seguinte, tá? Como eu disse na aula anterior, essa primeira etapa, que é a parte constitucional, você pode ter certeza absoluta que na sua prova estará 1 ou 2 questões da aula anterior, do bloco anterior. Esse bloco aqui, eu digo para vocês aí com bastante confiança que pelo menos uma questão, 1 ou 2 questões, estará lá na sua prova sobre princípios orçamentários, né? Vem comigo. O que é princípio, professor? Princípio é algo norteador de ações que você deve obedecer. E na administração pública você tem a obrigatoriedade de seguir os ensinamentos dos princípios, né? Professor, por quê? Porque muitos desses princípios têm amparo legal, estão constantes aí nas leis, né? Então, o servidor público, o órgão, a administração pública vai ter a obrigatoriedade de seguir esses princípios. Professor, a fonte dos princípios orçamentários. Então, aqui eu listei para vocês aí 8 fontes aí que a gente vai estar dando sustentabilidade às nossas explicações dos princípios. Primeiro, Constituição Federal de 1988, nós temos aí muitos princípios, inclusive vários desses princípios nós já trabalhamos no primeiro bloco de AFO e agora a gente só vai consolidar e aprofundar um pouquinho mais esses princípios para vocês. Depois, a Lei 4.320, importante lei para os nossos estudos, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Manual Técnico do Orçamento, o Decreto número 267 e o Decreto 93.872, que trata aqui principalmente de suprimento de fundos, né? A gente vai trabalhar bastante sobre isso. Tem a portaria conjunta da Secretaria do Orçamento Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional, que é a portaria 163 de 2001. Essa portaria aqui, só para você ter uma ideia, ele vai subsidiar bastante o princípio da especificação do orçamento. E, claro, também vamos trazer um pouquinho de doutrina para reforçar e consolidar os nossos estudos. Professor, eu vi que lá no slide de capa, na aula está princípios, ou seja, está no plural, né? Então, são quantos princípios que nós iremos estudar? O primeiro princípio da unidade ou da totalidade, é um único orçamento para cada ente federativo, cai muito esse princípio aqui. Segundo, anualidade ou periodicidade, diz respeito ao período que o orçamento tem vigência, é 1 ano e coincide com o ano civil.
Terceiro princípio, da universalidade, a gente vai estudar esse princípio também. Universalidade, que são todas as despesas e todas as receitas, né? Princípio do orçamento bruto, que significa que veda o que? O orçamento, as suas deduções, tem que ser pelos seus totais, né? Princípio da exclusividade, ou seja, a lei orçamentária anual, ela vai conter o quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. Somente isso, né? Claro que tem umas exceções, isso aí chama-se aqui princípio da exclusividade, né? O sexto princípio, não afetação. Esse não afetação, nós já estudamos parte desse princípio lá nas vedações do artigo 67 da Constituição, inciso 4º, e nós temos aqui o princípio da especificação, que o orçamento tem que ser detalhado, né? O professor parou por quê? Porque esses 7 princípios, tá, nós iremos trabalhar aqui na primeira parte da aula, ou seja, nesta aula, né? Os demais princípios nós iremos estar trabalhando aí na próxima aula: unidade, equilíbrio, proibição do estorno, reserva legal, publicidade, transparência, clareza, exatidão e, finalmente, aqui da uniformidade. Esse outro bloco de princípios, né, provavelmente nós iremos abordar na segunda parte da aula de princípios, né? Professor, por que a divisão? Para a aula não ficar muito longa, né? Porque o professor cansa também. Eu já percebi, quando o professor está cansado, ele perde um pouquinho da energia, ele perde um pouquinho da motivação, da empolgação. Se o professor não está empolgado, claro que aí ele vai ser um fator que vai prejudicar os seus estudos. Então eu preocupo muito com isso, e claro que o aluno cansa também, né? Então damos um intervalozinho aí, bacana? Então nesta aula nós iremos abordar 7 princípios aí, e eu digo para vocês que dos 16 princípios, esses 7 princípios são os princípios que mais são cobrados, são os princípios mais longos. Todo princípio é importante, mas utilizando o critério dos assuntos que mais são cobrados na prova, eu garanto para você que o princípio de 1 ao 7º aqui, ou seja, a primeira parte, são os princípios mais recorrentes, mais presentes nas provas de todos os cursos, né? Vamos lá, primeiro princípio da unidade ou da totalidade. Professor, o que diz respeito à unidade? Significa dizer que é apenas um, ou seja, o orçamento ele é uno. O princípio da unidade diz respeito aos órgãos, ou seja, todos os órgãos deverão constar em uma única peça do orçamento. Professor, uma única peça para o Brasil? Não. Única peça para cada pessoa política, para cada ente da federação. Professor, quais são as pessoas políticas? Quais são os entes da federação? São três esferas. Na União, né, o governo federal vai ter apenas um orçamento. E neste orçamento vai ter todos os demais orçamentos do Poder Judiciário, Legislativo, de todos os órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública e assim por diante. Isso faz parte do orçamento da União, é a esfera federal. Professor, segunda esfera, estadual. Cada estado, um único orçamento. E cada município também um único orçamento. Então, isso aí que é o princípio da unidade ou totalidade. Totalidade aqui diz respeito à quantidade de órgãos, né? Ou seja, o orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento, não mais que um para dado exercício financeiro, tá? Então tá aí para vocês apenas um orçamento, ou seja, esse aqui é um princípio que inclusive ele não tem exceção, né? Vem comigo. Professor, a origem desse princípio. Primeiro, vamos lá na Constituição Federal, no artigo 65, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual é o orçamento. Compreenderá 2 pontos, olha só, orçamento fiscal, orçamento de investimentos e orçamento da Seguridade Social. Já vou antecipar para você como que o examinador vai tentar te enganar. Ele vai falar que tem 3 orçamentos. Vai ter orçamento fiscal, que são dos órgãos, as das empresas de investimento, ou o orçamento da Seguridade Social. Está errado esse entendimento. É uma única peça orçamentária, tá? E dentro dessa peça orçamentária estará contida o orçamento fiscal, ó,
dos referentes poderes, todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e assim por diante. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto, né? E das empresas estatais dependentes, a gente já viu isso lá atrás, e o orçamento da Seguridade Social. Bacana? O princípio da unidade ou totalidade. Professor, aonde mais aparece esse princípio? Lá no artigo 2º da Lei 4.320. Tá? Lá diz, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo. Vou parar aqui. Né? Esta primeira parte aqui, ó, nós já vimos isso. Né? Já vimos isso lá na aula do quê? Da LDO e a aula do PPA. O que significa esse cara aqui? Significa isso, ó, plano de trabalho do governo. Tá? O seu plano plurianual. Tá? Ou seja, o seu planejamento, os objetivos. Então, o orçamento ele não pode ser elaborado distanciado do planejamento estratégico, do planejamento tático governamental que nós já vimos. Tá? Isso a gente viu lá na primeira etapa da nossa aula. Né? Parou, né? Feito essa observação, essa ajuda à memória, aí diz que essa peça, que é a lei do orçamento, ele deverá obedecer o princípio da unidade. Aqui, ó. Esse princípio da unidade é objeto de estudo de hoje, ou seja, unidade, apenas uma LOA para cada ente federativo. Universalidade e anualidade, cenas para os próximos capítulos aí que a gente vai estudar esses princípios. Então, princípios da unidade. Ah, professor, isso aqui cai, né? Entenderam a unidade? Cara, não tem mistério. Unidade é uma única peça, né? Vem comigo, vamos fazer aqui um treino rápido, vamos fazer um exercício para a galera aí. STJ CESP 2018, né? Banca do CESP, essa prova aqui que trouxe arrepios para muitos candidatos, aí, muitos concurseiros, e claro, uma prova dessa o professor Luiz adora de servir como base para o nosso curso. Vem comigo. O princípio orçamentário da unidade. Tá? Então, unidade diz respeito a um único orçamento para todos os órgãos, né, e poderes. Né? Ou seja, esse cara aqui vai para a totalidade. Tá? Aí. Estabelece que a lei orçamentária anual, LOA, deve conter todas as receitas e todas as despesas. Professor, todas as receitas e todas as despesas, tá, diz respeito ao princípio da universalidade. Né? Ou seja, já negativou esse princípio. Né? Já negativou esse princípio. Deve conter todas as despesas e todas as receitas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundações e fundos instruídos e mantidos pelo poder público. Então, o erro da questão está aqui, né? Seria universalidade que deveria ser o correto, né? Quando ele fala unidade, você tem que saber que é o total, um único orçamento para cada pessoa política, para cada ente federado. Então, a questão aqui, uma questão aqui que com certeza o aluno fez aqui no automático, ele teve tudo para errar essa questão, tem que prestar máxima atenção. Então, gabarito errado. CGE, Pernambuco, CESP 2018, cargo de auditor. O princípio da unidade orçamentária determina que todas as despesas e todas as receitas de todos os poderes, órgãos e fundos estejam compreendidas no orçamento. Puxa vida, professor, o senhor acabou de fazer uma questão como essa, sim. Por que você trouxe uma questão praticamente idêntica da mesma banca para provar para vocês, né, que as questões de concursos elas se repetem? Porque às vezes não é
a mesma pessoa que faz as questões de concurso, né? Você pega uma banca como essa aqui do CESP, que tem uma grande equipe acadêmica para produzir questões de concurso. Então, olha aí, a questão está errada, porque não é da unidade, esse aqui é o da universalidade. Bacana? Vamos lá. Pronto, pagamos aí o primeiro princípio da unidade. E agora, professor, agora a gente vai tratar o segundo princípio, que é o princípio da anualidade ou periodicidade. Professor, anualidade, olha aí, ó, anualidade vem de ano, né? Ó, ano, anual. Então, essa LOA, ela será anual, sim. E o periodicidade vem de período, ó, período. Esse período já é determinado, ó, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, ela é anual, né? LOA, anualidade. Pronto, você já sabe disso, né? A previsão da receita e a fixação da despesa devem referir-se sempre a um período... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.